Tem uma música que a gente canta bastante com os adolas e que o refrão me chama muita atenção. E o refrão fala assim: que não seja apenas mais uma canção ou simplesmente mais uma emoção, mas que essa seja a minha verdade. E eu lembro que quando a gente colocou essa música foi no primeiro culto Hope. E essa música destravou algo em mim, que eu percebi que por muito tempo eu carregava coisas que eu nunca vivi. Eu falava de coisas que eu nunca tinha vivido. Falava de verdades para as pessoas que eu ainda não tinha autoridade nem para entregar, porque eu mesmo não tinha vivido isso. Muitas vezes a gente está aqui, entrega para o Senhor uma canção, mas é só uma canção. Porque depois que você sai daqui, na sua segunda-feira, você volta para o seu dia normal. Deus fica guardado na sua gaveta, como disse a irmã Roseli, lembra? Parece que as coisas ficam guardadas na sua gaveta. Chega no domingo, você veste a sua roupa de crente, bora para a igreja. Chega a segunda, veste a sua roupa de mundo, bora para o mundo. Não é para isso que Deus fez filhos. Não é para isso que Deus te chamou para estar aqui, mano. Você tem noção que hoje é uma quinta-feira, já deve estar beirando, 8:30 da noite. Você já enfrentou todos os desafios para sair da sua casa. Provavelmente as mães já deixaram a janta pronta para na hora de voltar, ou já jantaram antes. Os jovens deixaram aí as coisas, os rolês, os amigos, para poder estar aqui. Deixaram os videogames, deixaram N coisas. E você já pagou o preço para estar aqui. E muitas vezes a gente está aqui e a gente perde aquilo que o Senhor vem entregar. E a impressão que eu tenho é que o Senhor estende uma mesa com um banquete enorme. E a gente fica conversando com o outro distraído, enquanto o pai espera a gente sentado. Você consegue imaginar quão triste para um pai é ele preparar um banquete para um filho e o filho chegar em casa e nem prestar atenção naquilo que ele fez? Talvez ainda você não seja pai, mas você consegue sentir a dor no coração de um pai disso? Não precisa ir muito longe, cara. Imagina você preparar uma surpresa para os seus pais e quando você chega lá, seu pai falou: legal, vou dormir. Não parece que foi legal, não parece que foi surpreendente, não parece nada disso. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente teve uma conversa com o Lucas, lá na casa do Lucas e da Kelly. Esses dias, eu não lembro muito bem, sou muito ruim de memória. Segunda, né, Lucão, que a gente foi lá? O Lucão foi pregar na segunda, a gente foi lá encher o saco dele na segunda-feira. A gente é benção mesmo. E o Lucão, na segunda noite, falou sobre algo poderoso, cara. Que a gente não vai conseguir viver muitas coisas que a gente quer viver em Deus, muitas coisas que Deus tem para nós, porque tem nos faltado paixão, tem nos faltado amor pela obra do Senhor, tem nos faltado convicção de quão amado a gente é por Ele. Porque eu vou falar a verdade para você, eu não consigo acreditar o tanto de tempo que a gente passa nessa casa e a gente ainda continua tão frio. Deixa eu te falar uma coisa. Eu convidei vocês até para mudar de lugar, porque hoje eu creio que o Senhor vai nos tirar de uma zona de conforto. Algumas palavras precisam ser ditas. Eu não estou falando que eu saí ileso dessa, não. Quando a gente vem entregar algo, é porque Deus já quebrou a gente antes. E, mano, olha, hoje para mim foi um dia pesado, difícil. Porque para mim poder falar disso, Deus me quebrou muito sobre isso, cara. Muito sobre a verdadeira paixão. Se eu tenho vivido essa verdadeira paixão, sabe, essa verdadeira busca. E em uma dessas coisas, eu até confesso para vocês, a Gabi é a prova viva. Para mim, vir aqui sem preparar um rascunho é difícil, cara. Me sinto totalmente perdido. Sem preparar um texto para que eu possa seguir do começo ao fim. Mas enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, Deus embaralhava as palavras da minha mente e era muito complicado. E Ele falou: cara, eu quero que você confie no que eu tenho para falar, não no que você tem para falar. Eu já te dei os pontos que você vai falar só o que eu mandei você falar, e é isso.
A mensagem não precisa ser longa, ela precisa ser entregue. E eu quero saber aqui, quem aqui quer receber uma palavra de Deus hoje? Glória a Deus. Então eu quero te convidar a manter seus ouvidos atentos, porque vai ser meio rapidão. Mas para quem estiver atento, mano, passa e você pega. Amém? Beleza, então vamos lá. A gente sabe também que a nossa igreja está passando por um tempo de reforma. E uma coisa que o Senhor me mostrou, quando o pastor André me convidou, Deus me mostrou, me deu uma visão, que eu falei: Senhor, sobre o que o Senhor quer que a gente fale, o que o Senhor quer que a gente trate? E a primeira coisa que me veio na mente foi uma semente sendo plantada e germinando. E eu fiquei: caraca, Senhor, eu acho que eu já preguei sobre isso. Vou falar repetido. E ele falou: cara, a igreja quer viver um tempo de frutificação. Eu tenho um tempo de frutificação para vocês. Mas antes de vocês frutificarem, eu preciso fortalecer as bases que vão sustentar os seus frutos. É necessário que as bases onde os frutos nascerão, sejam inteiramente edificadas. Porque senão a gente já viu muita gente quebrar por conta dos frutos. Se a gente não edificar as bases dos nossos corações, o seu fruto vai ser o motivo da sua queda. Porque o seu fruto vai te gerar orgulho. Você vai falar: ó, como eu sou paquitão, oro em línguas, derrubo a galera, ô glória. E Deus olhando para você e falando: mano, não é sobre isso. Olha só como eu canto bonito. Rapaz, mando bem, que voz. Meninão, não é sobre isso. Olha só como eu falo bem, desenrolo, todo mundo gosta de mim. Meninão, não foi para isso que eu te chamei. Há algo muito mais importante do que a gente ser descolado, do que a gente ser bem visto. É a gente cumprir a missão que Deus nos chamou para fazer. E eu creio que o Senhor, nesse tempo, vai restaurar as bases. E por isso que o pastor teve essa visão de pilares, os 5 pilares. Por isso que a gente falou antes de começar aqui, os 5 pilares que a gente tratou nessa conferência. Mas hoje eu quero falar de algo que é importante nós termos para que esses 5 pilares façam sentido na sua vida. Porque deixa eu te falar, como você vai honrar alguém que você nem conhece? Como você vai ir na missão de alguém que você nunca viu? Na missão de alguém que você nunca nem conversou? Sabe qual que é o problema da nossa geração? E eu falo nossa geração, mano, dos 60 para cá, dos anos 60 para cá. É que a gente conhece o Deus dos nossos antepassados. É o Deus do pastor Mário, o Deus da minha avó, o Deus da minha mãe. Mas e o meu Deus? Você tem relacionamento suficiente com Deus para chamar Ele de: esse é o meu Deus? Esse é o meu Pai? Esse é o meu Criador? Você tem intimidade com Deus suficiente para poder falar: eu sou filho? Sem falar só porque você leu isso. Você consegue entender que muitas vezes a gente reproduz aquilo que a gente ouve? Eu sou salvo, sou amado, e tudo isso é verdade, gente. Eu não estou falando que isso não é verdade, pelo amor de Deus, hein? Senão o pastor já vai me orar para cair fogo aqui, eu vou embora. Mas o que eu estou falando para vocês é que mais importante do que você conhecer essas verdades é você conhecer a verdade. É você conhecer Jesus, ter um relacionamento com Ele, porque é o seu amor por Ele que vai edificar todas essas verdades na sua vida. Porque quando alguém falar para você: é necessário honrar, você vai falar: mano, Jesus veio nessa terra e Ele honrou. Quem sou eu para não honrar? Quando alguém te tratar mal, você vai falar assim: mano, Jesus veio nessa terra, cuspiram nele, chutaram ele, mataram ele. E sabe o que ele falou no final? Pai, tem piedade deles. Quem a gente acha que é para falar de perdão perto de Cristo? Qual é a sua propriedade? E é por isso que a gente precisa ter um relacionamento firmado nele. E é sobre isso que eu quero convidar a amada igreja essa noite a um tempo de reflexão sobre o amor
que nós temos a Cristo. Amém? Aí, ó, tá vendo? A gente já está quase na metade, gente. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui. Eu sei que talvez você está ouvindo tudo isso que a gente fala na igreja, e você fala assim, cara, eu já ouvi tudo isso alguma vez. Essa galera chove no molhado. Eu já ouvi tudo isso que o Douglinha está falando. Mas a pergunta que eu falo para você é, você já deve ter ouvido isso várias vezes, mas você já tem colocado em prática? Porque Deus às vezes repete para você ouvir várias vezes, porque você não tem conseguido praticar isso nenhuma vez. E assim como aquele povo no deserto, a gente fica andando em círculo até entender a promessa de Deus, até entender de onde Deus nos tirou. O Lucas deu várias chaves, cara, no culto de segunda, a gente recebeu várias chaves. Mas olha essa chave que poderosa, mano, de onde Deus te tirou para você estar aqui hoje? Quem você era antes de conhecer Ele, cara? Você acha que você merecia o amor dele? De verdade? Você acha que de alguma forma a gente é merecedor de alguma coisa que Cristo fez por nós? Então está na hora de a gente começar a viver aquilo que Deus promete para a gente. Mas isso é uma escolha minha e é uma escolha sua. Mas eu já quero adiantar para vocês, mesmo que seja pouco a pouco, mano, eu tenho escolhido morrer na minha carne por Cristo, cara. Eu tenho escolhido deixar meus prazeres de lado, o meu conforto de lado, as coisas que eu gosto de fazer de lado, para começar a fazer aquilo que Jesus me chama para fazer. E é isso que Jesus vai nos ensinar. E vamos lá então. Quero convidar vocês a ler um texto que vai estar lá em Apocalipse 2, de 2 a 5. Só para a gente entender um pouco da importância do amor que a gente precisa ter. Vamos ver se a galera já conseguiu colocar lá. Se não conseguir, a gente lê daqui. Apocalipse 2, de 2 a 5. Amém. Eu vou ler daqui, ó. Presta bastante atenção. Isso aqui, pensa, obrigado, Pai. Essa aqui é a palavra de Deus a uma igreja. A igreja de Éfeso. É isso, né, pastor? Não estou muito errado, não. Amém. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois aprova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. No entanto, contra você eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Amém? Vamos falar um amém de verdade? Amém? Quando dói, a gente não aceita, né? A dor é parte do crescimento, cara. Se a gente não reconhecer o que a gente precisa mudar, você vai continuar rodando em círculo e não vai viver as promessas. Amém? É isso. No entanto, tenho contra vocês isto: vocês abandonaram o primeiro amor. Mas presta atenção em algo da hora desse texto. Volta lá no 2, por favor, para a gente ler junto. Olha só o que Deus está falando para essa igreja, que da hora. Eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que vocês não toleram homens maus, que pôs à prova os que dizem apóstolo, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado com sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Cara, era uma igreja da hora. Os caras praticavam boas obras, os caras não eram enganados pelos impostores, não aceitavam os falsos apóstolos. Caraca, é uma igreja e tanto, meu. Mas essa igreja tinha um defeito complicado. A gente pode fazer tudo, mas se a gente esquecer o primeiro amor, nada disso serve. Entenda uma coisa, irmão. Eu falei sobre isso quando a gente fez o culto lá na praça,
e eu sinto que não é só para os adolescentes. As boas obras, mano, não vão te levar para lugar nenhum se elas não forem edificadas em Cristo. Entenda que não é ruim fazer coisas boas, não é isso que a Bíblia está nos ensinando. É que quando nós temos uma fé fundamentada em Cristo, nós fazemos as coisas boas pelo motivo certo. A gente não faz as boas obras para ganhar like no Instagram, para ganhar alguma coisa em troca. Porque é isso que significa amor. Amor é quando você pratica algo sem esperar nada em troca. Você semeia em um solo que você não vai colher. Isso é amor. Mas a verdade é que muitas vezes nós, e eu digo nós, me incluindo no meio também, muitas vezes nós nos apegamos às boas obras e achamos que só isso aí é o suficiente. Mas sabe o que Jesus fala disso aí? Lá num texto que vai estar lá em Mateus, diz que no final dos dias vai ter uma galera que vai chegar nele e falar assim: Senhor, no seu nome eu profetizei, mano, expulsei demônio, vi milagre. Mano, afasta de mim porque eu nem te conheço, cara. Afasta-se de mim, eu nem te conheço. Imagina, você viveu uma vida acreditando que você está fazendo algo legal, e quando você chegar frente a frente com ele, ele falar para você: mano, afasta-se de mim porque eu não te conheço. O que você tem não é um relacionamento comigo, não é baseado em amor. O que você fez foi sobre você, foi sobre aquilo que você acreditava que era bom, é a sua justiça própria. Consegue entender como isso é pesado? Amém? Quem aí está comigo? Vocês estão com sono ou está de boa? Estou acabando, então vamos lá. E o que eu sinto que Deus estava falando para esse povo era algo tipo assim: cara, vocês fizeram coisas incríveis em meu nome, mas vocês não fizeram nada disso por amor a mim. Que doideira foi essa aí no meu nome? Quem mandou vocês fazer isso? Para quem que você perguntou? Quem vocês consultaram? Por que vocês saíram fazendo desse jeito? Entenda que há uma autoridade no céu sobre a nossa vida, e é a ela que a gente tem que fazer as perguntas daquilo que a gente vai fazer, e que a gente aprenda isso, para que a gente possa crescer mais e mais, amém? Então vamos lá, nós precisamos restaurar o primeiro amor, e para mim não delongar muito, porque eu já estou vendo uma galera bocejando aí, eu quero falar de alguns passos necessários para que a gente possa restaurar o primeiro amor, passos necessários para que a gente possa viver isso na nossa vida. Talvez você, mano, você tem servido a essa igreja, talvez você tenha feito coisas para o reino de Deus, que você acredita que você esteja realmente, cara, estou entregando o meu máximo, estou fazendo o meu melhor, mas quando alguém te dá uma palavra de, como é que a gente chama? De confronto, obrigado, Caio, uma palavra de conhecimento para você crescer, você fala: quem que esse cara acha que ele é, meu? Não, cara, você precisa melhorar nisso, não basta fazer com excelência, você tem que fazer com excelência em amor. Quem que você acha que é para me falar isso, cara? Não, eu sou excelente no que eu faço e tá ótimo. Você entende como é que é complicado quando a gente não conhece toda a verdade? Uma verdade parcial não é verdade, cara. Nós precisamos conhecer Jesus profundamente, amém? Então a gente vai falar 3 pontos para que a gente possa desenvolver esse primeiro amor de volta em nossas vidas. Quem aí quer desenvolver o primeiro amor? Glória a Deus, tem uma galera que não levantou a mão, mas misericórdia da sua vida, irmão, estou orando por você. Eu acredito que todos aqui concordam comigo, mano, que não há como amar ninguém que você não conhece. Verdade ou mentira? Você consegue amar alguém que você nunca viu na sua vida? Você consegue amar alguém que você nunca trocou ideia, nunca teve intimidade com ela? Às vezes você consegue se apaixonar, o coração ficar doidão, você consegue, mas amar de verdade, profundamente, não dá, mano. Você precisa ter um relacionamento íntimo, conhecer a pessoa de verdade.
Muita gente fala, não, eu amo, nossa, como eu amo aquela pessoa. Aí passa uma semana com ela e fala, mano, como eu estava enganado. Porque isso não era amor, era só uma apaixonite. Entendeu a diferença? Então, para amar alguém verdadeiramente, você precisa ter um relacionamento com ela. Você precisa ter intimidade com ela. Firmeza? E com Jesus não é diferente. Com Jesus, a regra é a mesma. Para você conhecê-lo intimamente, para você poder desenvolver cada vez mais seu relacionamento com Ele, você precisa ter encontros com Ele. Você precisa bater um papo com Ele. Você precisa conversar com o Pai. Você precisa permitir que o Espírito Santo te aconselhe. Isso aí não é um caminho de mão única, não. Tem gente que vai orar para Deus e chega com uma listinha de presentes, sabe? Senhor, que o Senhor me dê um carro novo, uma casa, meu filho na igreja, minha mulher na igreja, meu parente curado, amém. Caraca, o Papai Noel, Deus virou o Papai Noel agora. Não é isso, cara. Oração é como a junção de dois corações a um único propósito. A ideia de você orar ao Senhor é você expor o seu coração a Ele, para que você veja o coração dele exposto para você também, para você sentir o quanto você é amado, o quanto Ele encolhe as suas lágrimas ali, quantas vezes Ele tem passado a mão na sua cabeça, te ajudado a passar pelos momentos difíceis. Mas se você sempre chega no Senhor às 11h59 da noite e acaba o encontro à meia-noite, cara, vai ser difícil ter um encontro real com Ele. E a gente precisa ter tempo de qualidade com Deus. Repete aí comigo, tempo de qualidade. Amém. Eu aprendi essas duas palavras com a Gabi, que a Gabi fala, amor, nós temos que ter tempo de qualidade. Para mim não serve a gente sentar na frente da TV e assistir um filme. Eu quero que você me ouça. Eu quero saber como foi seu dia. Eu quero poder saber qual que são suas dificuldades no trabalho. Às vezes é difícil para a gente que é homem, cara. Você fala, mano, eu só quero descansar, já é difícil no trabalho. Mas a gente precisa pagar um preço, porque o relacionamento não é sobre mim, é sobre nós. Consegue entender? E com Cristo a regra é a mesma. O relacionamento não é sobre você, é sobre Ele. Amém? Amém. Glória a Deus. E para falar, aprofundar um pouco esse assunto, eu quero trazer para vocês um texto que é bem conhecido, que é o texto de Marta e Maria. E esse texto vai estar lá em Lucas 10, de 38 e 42. E esse texto trata com uma simplicidade muito grande o assunto da importância de um relacionamento com Cristo. Mas ele também trata com muita profundidade. Glória a Deus, essa galera é fera. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então aproximou-se dele e perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tem me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela aí que me ajude. O Senhor então respondeu, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta demais com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não será tirada. Amém? Amém? Amém. Aqui nós vemos um rolê muito da hora. Aqui a gente vê Marta preocupada no que ela teria que fazer, enquanto Maria estava preocupada no que ela podia oferecer para o Senhor. Enquanto Marta estava preocupada com todos os afazeres da casa, a preocupação de Maria é, eu vou entregar para o Senhor o que eu tenho de melhor. E ela sentou aos pés dele e ofereceu o tempo que ela tinha para ele. E em troca, ela teve um relacionamento íntimo com Deus. Um relacionamento íntimo com Jesus. Você percebe como Jesus é simples, mano? Às vezes a gente quer fazer coisa mirabolante. Não, vou dar uma pirueta gospel. Meu Deus do céu, vou soprar fogo. E Jesus está falando, mano, senta aqui no meu colo. Deixa eu te falar o quanto eu amo você. Senta aqui. Deixa eu falar um pouquinho para você. Vem cá aprender um pouquinho de mim. Vem ver como é que é ser manso e humilde. Enquanto a gente está preocupado em fazer muitas coisas, Jesus está preocupado com a gente escolher a boa parte, aquilo que importa.
Porque a intimidade tem algo poderoso. É a intimidade com Cristo que vai nos preparar para caminhar ao seu lado. É a intimidade com Ele que vai fazer com que a gente se torne parecido com Ele, que vai nos tornar discípulos. É por isso que quando Jesus chegava perto dos discípulos, os futuros discípulos, Ele falava: vem e me segue. Porque é uma jornada, é uma caminhada, é um tempo de aprendizado junto, é necessário. Meus pais sempre falaram que para a gente conhecer bem uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal com ela. Mano, imagina quanto tempo leva para você comer 1 quilo de sal? Você vai de pitada em pitada. Eu acho que tem 1 quilo de sal de quando eu casei com a Gabi lá, não chegou nem na metade ainda. E olha que a gente já comeu bastante sal, né, amor? Mas, cara, é necessário que a gente tenha intimidade com Cristo. Tem muita gente, e eu espero que vocês entendam que eu estou falando isso em amor, gente. Mas tem muita gente que quer caminhar ao lado de Jesus sem ter intimidade com Ele. Tem muita gente querendo fazer mirabolâncias aí com Cristo, sem ter tempo para sentar ao lado dele, para escutar o que Ele quer de você, mano. E por isso que tem tanta gente machucada com a igreja. Porque tem gente que espera algo que a igreja não pode fazer. Porque a igreja é a noiva, é aquele que Cristo vem buscar. Mas é com Cristo que a gente se relaciona, gente. É Ele que vai curar nossas feridas. A igreja é um suporte, a igreja é um hospital. A gente leva você ao médico dos médicos, leva você ao noivo. Mas isso, de ter um chamado, reconhecer o seu propósito, ver o quanto você é amado, isso é no relacionamento íntimo com Ele. Amém? E esse primeiro ponto, que é desenvolver intimidade com o Senhor, nos prepara para o segundo ponto. Deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Que é aqueles que o amam, o seguem. E aí eu quero falar para vocês de 2 histórias que a Bíblia nos conta. 2 convites que foram tratados de forma diferente. O primeiro convite é o que Jesus faz ao jovem rico. E eu não marquei o texto aqui, mas eu vou ler porque eu tenho o texto. Então, glória a Deus, vamos lá. A Bíblia fala que um dia um jovem rico chegou até Jesus e ele falou: Mestre, o que eu farei para ter a vida eterna? É uma pergunta que a gente se faz, não é não? Sim ou não? Então Jesus respondeu para ele: olha que bem, esses caras são demais. Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Então o jovem perguntou: quais? Jesus respondeu: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, e ame o seu próximo como a você mesmo. O jovem então lhe disse: tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta? Jesus então respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Amém? Se liga nessa chave poderosa que tem nesse texto. Esse jovem cumpria todos os mandamentos. Sim ou não? É isso que a Bíblia está falando, não é? Sim? Mas percebe que o primeiro mandamento é amar seu Deus sobre todas as coisas. E Jesus fez para ele um convite: deixa tudo que você tem, me segue. Já que você consegue cumprir tudo isso daí, se você quer ser perfeito, deixa tudo que você tem, dá aos pobres, me segue. É como se Jesus dissesse para ele: mano, você quer se desenvolver a outro nível? Esse nível é só comigo, deixa tudo e vem. Mas você quer saber? Ele não amava tanto Deus assim, porque quando Deus tocou no assunto que era mais complicado para ele, que era o dinheiro, aí ele achou melhor deixar para lá.
Ele preferiu se afastar do que entregar o que era mais precioso para ele. E sabe, irmão, a pergunta que eu faço para você, nesse momento, é o que tem te afastado do Senhor? O que o Senhor tem pedido para você, que tem sido difícil de você entregar? O que é um relacionamento? É o dinheiro? É o seu tempo? É um trabalho? Muitas vezes a gente tem para si que não, eu sou uma pessoa boa, eu faço as coisas boas, eu cumpro alguns mandamentos, eu faço aqui, ó, mas isso aqui, Senhor, essa parte aqui, não, aqui eu não mexo. Deixa eu te falar uma coisa, mano, Deus não quer seu 99%, para Ele não importa 99%, porque a Bíblia é clara sobre servir a dois senhores. Ou nós escolhemos a Deus, ou nós escolhemos o outro. E nós precisamos decidir se a gente quer realmente caminhar ao lado de Cristo. Quando a gente começou o discipulado com o Lucão e com a Kelly, uma das coisas que a gente aprendeu de forma rápida, que o Lucas sempre falou pra gente, é, mano, a salvação é de graça. Um discipulado custa tudo o que você tem. A palavra de Deus fala que aqueles que seguem o Senhor não têm lugar para repousar a sua cabeça, porque eles têm a confiança que o Senhor vai ser o seu travesseiro. A gente não precisa ter lugares se a gente tem o Senhor. A gente não precisa andar com capa extra se o Senhor renova as nossas vestes. Você consegue entender a importância de você confiar em um Deus verdadeiro? Eu podia aqui dar inúmeros testemunhos para vocês de uma área que para mim é muito complicada, que é o próprio dinheiro. Eu tinha muita dificuldade de dar o dízimo. Quando Deus me desafiou, logo antes de a gente casar, a gente fez um curso de finanças, eu e minha mãe. Minha mãe sábia me levou para o curso de finanças antes de casar. Olha que bênção. E ali eu fui confrontado demais sobre o dízimo. Mas não é sobre dinheiro. E eu entendi isso. É sobre confiança no Senhor. Porque o primeiro dízimo que eu dei na igreja era o dinheiro que eu tinha para pagar o resto das contas do meu casamento. Eu tinha tipo uns R$400 e eu devia ainda uns R$2.000 para o cara do casamento. E eu lembro que eu estava sentadinho naquela cadeirinha ali, e eu falei para a Gabi, amor, o Senhor está me falando para dar esse dinheiro que a gente tem aqui. E a Gabi falou, nossa amor, mas é o único dinheiro que a gente tem. Não foi assim? Você está me olhando com uma cara estranha. Quando eu expliquei para ela, não, Deus está tocando no meu coração, ela falou, então vai e entrega. O que aconteceu é que quando a gente se casou, a gente recebeu R$5.000 de gravata. Eu lembro que a moça que fez o casamento falou assim, cara, é o primeiro casamento que eu vejo bater essa meta aí, eu nunca vi. Ainda mais pela quantidade de convidados que não era muitos, ela falou, cara, ó, gravata foi bem legal. Com esse dinheiro a gente não só pagou o casamento, o que faltava, a gente pagou a carta da Gabi, a gente pagou uns boletos que estavam lá parados, porque o nosso Deus não é um Deus que te pede algo que Ele não pode te retribuir em dobro, mano. E é por isso que é importante a gente amar o Deus que a gente segue, para que você possa confiar nele, porque essa é uma segunda chave para vocês. Vocês não vão confiar em quem vocês não amam. Não há confiança se não há amor. Se você nunca viu, se você não tem uma intimidade com aquela pessoa, não tem como você confiar nela. Muitas vezes a gente quer confiar, não, Senhor, eu entrego tudo ao Senhor. Deus está te falando, mano, eu nem sei qual que é seu tudo. Você nunca falou para mim. Ele conhece seu coração, Ele conhece a sua vida, mas Ele quer que você entregue de verdade. Não são palavras vazias. É uma vida aos pés de Cristo. E é uma vida aos pés de Cristo que vai nos preparar para o terceiro ponto, para a gente voltar ao amor. Que é aqueles que o amam, continuam a missão dele aqui nessa terra. Muitas vezes a gente também tem caminhado, não, eu vou fazer aquilo que Jesus nos manda.
Eu vou fazer, eu vou cumprir o chamado. Vamos lá. Mas na primeira, a gente não é o cara que topa qualquer parada, é que para em qualquer topada, sabe? Quando a gente não tem o firme fundamento em Cristo, qualquer parada já te para. Qualquer dificuldade, você fala, quer saber, eu acho que não é de Deus não. Se fosse de Deus era fácil. Onde está escrito isso na Bíblia? Você vê como falta conhecimento? Não, porque se fosse de Deus, Deus não ia criar dificuldade. Onde? Caraca, Moisés andou 40 anos no deserto, irmão. Você acha que você vai ter mais dificuldade? Às vezes a gente cria algumas teorias na nossa cabeça e acredita que isso é bíblico. Mas o convite, e essa é uma parada muito legal do Evangelho, é que aqui você é convidado a ler a palavra de Deus, que você conheça Ele verdadeiramente. Você não precisa de um intermediário a não ser aquele que já morreu numa cruz por você, mano. Você tem livre acesso, você pode procurar por conta própria, você pode conhecer Ele mais a fundo, desenvolver uma intimidade única. Quem aqui está conseguindo entender o que eu estou falando? Glória a Deus. Amém. Porque continuar a missão de Jesus aqui nessa terra é realmente algo só para aqueles que já desenvolveram uma intimidade com Ele e para aqueles que já caminham com Ele, para que você consiga entender o coração dele e a missão dele. E é por isso que a gente vê muitas vezes barbaridades sendo feitas em nome de Jesus, porque são pessoas que acreditam que estão fazendo as coisas por Ele, mas não o conhecem, nunca caminharam com Jesus, nunca tiveram intimidade com Jesus, mas eles acreditam que só de Ele fazer alguma coisa tá bom. Mano, nosso Deus não é um Deus de migalhas não, cara. Esse lance de eu vou fazer o que dá, eu vou fazer isso aqui, tá bom, não preciso dar muito. Mano, para com isso. Para. É melhor você já parar agora, para você não se machucar. E eu estou falando isso para vocês, não é para que vocês desanimem da fé, mas é para a gente ter um choque de realidade. Porque a gente quer ser uma igreja avivada, sim ou não? A gente quer ver um grande avivamento nessa cidade, sim ou não? A gente quer ver pessoas sendo curadas aqui, sim ou não? E a gente não está pagando preço. A gente quer ver várias coisas acontecendo, mas a gente não quer pagar o preço para essas coisas acontecerem. E é necessário que as pessoas conheçam a Cristo, mas que elas conheçam Ele de uma forma real, verdadeira. E talvez a sua vida vai ser a única Bíblia que essa pessoa vai conhecer. E se você não for um cristão com um relacionamento profundo em Cristo, ela vai conhecer um Cristo pecador, um Cristo falho, um Cristo que machuca. E não é isso que Jesus nos ensina. E para falar um pouco disso, eu quero trazer à memória um outro encontro de um outro jovem. Quando Simão encontrou Jesus, foi um rolê bem diferente. A palavra de Deus fala que Jesus estava caminhando ali na beira do mar da Galileia, e é bem legal, eu fico imaginando como é que foi isso, deve ser muito louco. E Jesus chega nele e fala assim: Simão, vem, segue-me, agora você vai ser pescador de homens. O cara, demorou. Que isso, cara? Que facilidade é essa assim para abandonar uma vida inteira, uma família, o trabalho, os sonhos? Como assim? O que está acontecendo com esse cara, mano? Esse cara é maluco. Mas o livro de Lucas nos conta um detalhe um pouquinho maior do que os outros livros. Ele fala de algo que a Bíblia chama de uma pesca maravilhosa. Fala que quando Jesus chegou, não foi simplesmente vem, segue-me. Jesus chegou, viu uns caras chegando numa pescaria frustradão, porque os caras não pegaram nada a noite inteira. E aí Jesus olha para os caras e fala assim: volta lá para o mar, joga a rede para o outro lado,
Os caras falaram, esse cara tá de brincadeira comigo, mano. Acabei de voltar de lá, não tem nada no mar, acabamos de voltar a noite inteira pescando. Volta lá, joga a rede. E mesmo meio descrente, Pedro foi lá, jogou a rede. E a Bíblia fala que ele não conseguia puxar a rede sozinho. Teve que chamar não mais uma pessoa, mas um outro barco para puxar a rede. Quando eles trazem essa rede para a praia, aí Jesus faz o convite para ele. E aí tem uma outra parada poderosa. Jesus não convidou Pedro quando Pedro não tinha nada, mano. Jesus esperou dar uma pesca maravilhosa para Pedro. A maior pesca que Pedro já tinha visto. E aí depois que ele deu isso para Pedro, ele falou, e aí, vem, me segue. Pedro podia ter falado, eu não, vou ficar com esses peixes aqui, fazer um dinheiro, já era, já resolvi meus B.O. Mas a fita é que Pedro reconhecia quem Cristo era. Aquilo foi o suficiente para Pedro reconhecer quem Jesus era. Jesus falou, mano, eu quero andar com o meu Messias. E a palavra de Deus fala que ele deixa todos aqueles peixes para trás. Ele não fala, deixa eu vender primeiro, deixa eu ajudar meus pais. Deixa isso para trás, mano. Porque o que ele carrega é muito mais importante do que o que ele já me deu. Cara, eu sei que Deus já te deu inúmeras bênçãos. Mas o que ele tem na caminhada com ele para você é muito mais poderoso. É muito melhor. Uma vida ao lado de Cristo é muito melhor do que qualquer bênção que você possa receber, cara. Intimidade com Deus é o melhor prêmio que a gente pode receber dele. E depois a Bíblia fala que esse mesmo Pedro, olha que doideira, esse mesmo Pedro que teve uma pesca maravilhosa, esse mesmo Pedro que um pouquinho mais para frente Deus fala, ó, sobre ti edificarei a minha igreja. Uau, caraca, esse mesmo Pedro depois defendeu Jesus cortando a orelha de um cara, aí Jesus vai e cola a orelha do cara de novo. Tudo isso aconteceu com Pedro. Mas esse mesmo Pedro, em um determinado momento, resolve negar o mestre dele 3 vezes. Imagina para um cara que ama muito, ter que acontecer isso com ele, o quão frustrante foi para Pedro. E a Bíblia fala que foi tão frustrante isso para Pedro, que quando Jesus morreu, Pedro volta a pescar. É como se ele falasse, mano, eu não mereço, eu vou voltar para a minha velha vida, que aquilo é o que eu sou, aquilo lá era o que eu sou, eu não mereço mais caminhar com Cristo, eu não mereço aquilo que eu vivi com Ele, eu mereço ser um pescador. Então ele levou alguns discípulos com ele, mas o que Pedro não esperava é que em um determinado momento, um certo homem volta para encontrar ele, e encontra ele à beira da praia, chama Pedro e os discípulos de volta, eles reconhecem que aquele é Cristo. Olha que doido, cara. Mesmo quando Pedro não acreditava nele, Jesus ainda acreditava nele. E talvez seja assim com você. Talvez se você olha para você mesmo e fala assim, mano, eu não sou capaz, eu não posso, para mim não dá, Senhor, eu sou cheio de pecado, eu não consigo vencer isso, eu não consigo derrotar Mamon, não consigo, o dinheiro não consigo largar, eu não consigo largar o meu vício para ficar indo atrás de menina, ou para ficar indo atrás de menino, eu não consigo, é difícil para mim, não consigo. Mas sabe o que Jesus fala para você? Ei, eu estou aqui de novo, estou esperando você ainda, cara, ainda há uma oportunidade para você. E aí Jesus faz uma sequência de perguntas, que é uma das que eu mais amo na Bíblia, e ela vai estar lá em, deixa eu achar que eu fui longe aqui agora, João 21, de 15 a 17. Tudo isso aconteceu depois que eles tiveram essa conversa. Jesus chama Pedro no secretinho, de canto, e ele fala assim, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus então disse, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse,
Simão, filho de João, você me ama? E ele então respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Você vê que a resposta dele vai ficando mais curta, já desacreditando que Deus estava acreditando nele. Jesus então disse: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro então ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabe que eu te amo. Então Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Sabe uma coisa que eu acho muito da hora nesse texto? É que eu brincava com a Gabi com isso. Às vezes quando a gente ia dormir à noite, eu ficava: amor, você me ama? Ela: te amo. Amor, então cuida das minhas ovelhas. E de tanto eu ficar brincando com isso, um dia Deus ministrou algo comigo. Ele falou: sabe por que você fica perguntando isso para ela? Eu falei: vixe, virou sério o bagulho aqui, complicou. Ele falou: porque eu preciso que você entenda que cuidar das minhas ovelhas é continuar a minha missão. Quando Jesus estava perguntando para Pedro: Pedro, você me ama? E ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, continua a minha missão. Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, então continua a minha missão. Pedro, tu me amas? Senhor, terceira vez, de novo, tu sabes que eu te amo. Pedro, talvez você não acredite em você mesmo, mas eu acredito que você pode continuar a minha missão. Eu queria convidar o louvor a já subir. A gente já está acabando. E o convite que eu quero fazer para você hoje é: você tem amado Jesus verdadeiramente? Você tem tido um relacionamento real com Ele? Você tem caminhado ao lado do Messias? Você tem tido intimidade com Ele? Eu quero te convidar a ler esse texto de novo. Só que quando a gente for ler Pedro, eu quero que você fale seu nome. Mas eu não quero que você fale tipo assim: João, você mesmo? Não, mano. Fale com convicção. Você precisa acreditar no que você está falando, amém? Então vamos junto. Você põe para nós de novo, por gentileza? Obrigado, gente. Depois de comerem juntos, Jesus perguntou então a Simão Pedro: vamos ler junto? E na hora que for para falar João, você vai falar o seu nome, tá bom? Então, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus então diz a vocês: continue a minha missão. Próximo. Novamente Jesus lhe disse: você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhes disse: continue a minha missão. E pela terceira vez ele diz a vocês: você me ama? Mesmo que vocês fiquem tristes por acreditar que vocês não podem fazer isso, a palavra dele para vocês é: continue a minha missão. E eu quero convidar vocês, durante esse louvor, que vocês já possam ficar de pé, porque eu creio que o Senhor nos chama para sair da zona de conforto nesse momento. Que durante essa canção, se você quer restaurar o seu relacionamento com Cristo, se você quer voltar aos braços dele, ter intimidade real com ele, eu quero te convidar a esquecer quem está do seu lado agora e olhar para aquele que nunca deixou de olhar para você, mano. E que você venha aqui na frente para que nós possamos juntos restaurar esse relacionamento com Deus. Eu já quero chamar os líderes aqui também. Se estiver por aí, vem aqui na frente orar também, por favor. Pode vir, amor, por favor.